Alita Anjo de Combate é a mais nova adaptação de um anime pras telonas. Será que funcionou ou é mais um desastre na lista de desastres de Hollywood? You can't remember. What do you mean? Doc found you in the scrapyard. So you must be from up there. And I'm just an insignificant girl. Yeah, that's what they want you to think. Alita é a adaptação da obra oriental de mesmo nome, só que agora está sendo adaptada pras telonas por Robert Rodrigues e com produção de ninguém menos que James Cameron. A trama conta a história de uma garota ciborgue que perdeu as suas memórias e tenta descobrir quem ela é enquanto cresce nas ruas da Cidade de Ferro. Basicamente um grande lixão que sobrevive com os restos do que cai da cidade flutuante de Zalem. Mas antes de partir para nossa análise do filme, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa aquele like. Além de grandes nomes na produção, a gente também tem um elenco recheado de estrelas, a começar por Christopher Waltz. Ele interpreta o Dr. Ido, uma espécie de pai para Alita que encontra ela no ferro velho e reconstrói o ciborgue. Apesar de ser apresentado com boas intenções, a gente não sabe muito bem quais são as motivações desse personagem, o que move ele e por que motivo ele reconstruiu a Alita, mas parece que ele sabe muito mais sobre ela do que ele diz saber. Então no começo do filme o que a gente mais tem é essa relação entre o Dr. Ido e a Alita sendo desenvolvida e a gente vai entendendo como eles funcionam como família, apesar dos segredos que o Dr. Ido tenta esconder. E o mais legal da gente ver quando a Alita desperta é ela conhecendo o universo ao seu redor. Apesar de ser uma garota que sabe o que são emoções, ela sabe o que são as coisas, sabe o que é bom e o que é ruim, ela não sabe o que tá acontecendo ao redor dela, ela perdeu as memórias, ela não sabe onde ela tá, ela não reconhece o corpo em que ela se encontra. Então tudo pra ela é novo. E essa descoberta de andar pelas ruas da cidade, de ver o ferro velho e falar, nossa, que lugar lindo, que lugar legal, é muito divertido pra gente como espectador também. E é durante uma dessas andanças pelas ruas da cidade que ela conhece o Hugo, um garoto que até mesmo ajuda o Dr. Ido fornecendo algumas peças pra ele, mas que o Dr. Ido pede pra ela ter cuidado porque, apesar de ser um rapaz esforçado, tem alguns problemas. Mas a Alita é uma adolescente no corpo de um ciborgue, então é claro que ela vai querer se aproximar desse personagem misterioso que vive nas ruas. É basicamente uma analogia da princesa que vive protegida quando aparece um príncipe que não é tão príncipe assim, um cara da cidade que tem uma malemolência que vai atrair a atenção da garota. É isso que a gente vê acontecendo no filme também. Mas o Dr. Ido não é o único que sabe do passado da Alita, existem outros personagens que aparecem ali tentando capturar ela e que a gente vai descobrindo aos poucos quem são e pra quem eles trabalham. Então apesar de ser uma história clichê e que a gente consegue relacionar com diversas outras histórias, até mesmo de outros animes, de outras produções de Hollywood, o modo como ela é contada é divertido, é bem satisfatório, esconde alguns segredos de você. Então eu já tinha visto 40 minutos do filme desde o ano passado, em vários eventos que a Fox fez pra exibir material de Alita pra gente, e até agora eu não sabia nada da história, então o filme consegue te prender, consegue esconder alguns segredos aqui e ali, e você realmente só descobre eles assistindo ao filme. Então, com relação à pergunta que eu deixei no começo desse vídeo, a Alita tá longe de ser uma falha e tá longe de ser essa bomba como a crítica internacional tá pintando. Na verdade, ele é um filme muito divertido e principalmente um filme muito bem executado. Na parte técnica, ele é impecável, como a gente poderia esperar de uma associação entre Robert Rodrigues e James Cameron. Eu vi gente comentando que tava com medo da Alita parecer um bonecão de CGI no meio dos outros personagens, de ficar tudo muito digitalmente inserido, de ficar tudo muito estranho. Existe uma estranheza, mas é uma estranheza proposital, gerada pelos olhos da personagem. Foi uma escolha do diretor, foi uma escolha dos produtores deixar ela com esse visual mais de anime, até mesmo para diferenciar ela dos outros personagens. Afinal de contas, ela é uma ciborgue vivendo no meio dos humanos. No entanto, a gente tem outros ciborgues que não têm muito essa aparência de anime, apesar de serem bem caricatos. Então aqueles personagens que apareceram no trailer, tem um personagem gigante, tem outra personagem que tem lâminas no lugar das mãos, mas eles não têm esse rosto com feições de anime, os olhos grandes, os olhos bem expressivos como a Alita tem. Mesmo assim, eles ainda encontram uma desculpa pra ela ter esse visual diferente, que a gente compra muito bem pela história do filme. Então em nenhum momento você sente que é um bonecão de CGI no meio dos outros personagens, as lutas são exageradas, mas elas são muito bonitas de se ver, elas são muito bem coreografadas, em alguns momentos você fica perdido porque é muita ação acontecendo na tela, mas é uma ação divertida de se ver, você não fica tão perdido como é um filme dos Transformers, apesar de em alguns momentos a gente ter umas batalhas de robôs, batalhas de ciborgues, que são bem confusas, é muita coisa acontecendo, é muito metal, é muita explosão, é muita faísca, mas você não se perde no meio disso tudo.
mas a gente tem que lembrar que é uma versão americanizada de um material original oriental. Então existem mudanças na história original, existem adaptações, mas eu acho que elas funcionam muito bem, principalmente pra gente, o público ocidental que vai consumir essa obra. É claro, o cinema tá caro, então quando você vai assistir uma produção, você já espera que ela seja boa, por isso existem as críticas pra você ver antes, ó, se esse filme for uma bomba, eu não vou gastar meu dinheiro vendo ele. Então esse filme não é nenhuma obra de arte, mas vale a pena assistir, vale a pena assistir nos formatos especiais, ou seja, IMAX, 4DX, Xbox, XD-Box, né, D-Box, sei lá qual é o formato. Esses outros formatos aí que cobram mais caros no cinema, vale a pena assistir nesses formatos, como o 3D vale a pena sim. Ele foi um filme feito em 3D realmente, não é aquele 3D adaptado, é um filme que realmente foi gravado em 3D, é o que a gente espera quando tem James Cameron na produção, então realmente funciona, não é algo essencial, ele poderia funcionar muito bem se fosse um filme gravado em 2D e você assistisse ele em 2D, mas o 3D deixa algumas coisas mais interessantes, deixa alguns momentos mais angustiantes, algumas coisas mais bonitas em cena, então vale a pena assistir nesses formatos sim. A trilha sonora não chama tanta atenção, em nenhum momento ela se destaca, mas ela cumpre bem a sua função, então quando ela tem que te deixar animado, ela te deixa, quando as coisas são mais sentimentais, ela também te deixa mais sentimental. A única coisa que eu senti um pouco de estranheza foi na edição do filme. Na verdade, ele parece vários episódios isolados dentro de uma grande história, então você tem alguns momentos em que a cena se constrói e quando você tem o ápice dela, ela é cortada de uma maneira como se fosse o final daquele episódio e aí começa um novo episódio. É como se a gente estivesse vendo o resumão de uma série que foi editada para parecer um filme. Então essa estrutura me incomodou um pouquinho, mas isso é algo pessoal. Talvez você não sinta isso, talvez isso para você seja algo bem legal. Mas o que mais me incomodou nesse filme foi o casal. Em nenhum momento eles conseguiram me convencer como um casal. Na verdade eu senti muito mais que o Hugo diminuía a força da Alita. E não para humanizar a personagem, não como quando ela tá com ele, ela tem que se preocupar com um elemento humano a mais ali. Não, senti que muito mais, ela tinha um arco de evolução, ela não precisava dele pra ser humana. Tanto é que isso é dito ao longo do filme, ela é a personagem mais humana que eles já conheceram. Mas eu também entendo que algumas dessas mudanças, algumas dessas adaptações faziam sentido, porque a gente tem que lembrar que apesar dela ser uma excelente combatente, apesar dela ter um passado misterioso que a gente vai descobrindo ao longo do filme, ela ainda é uma adolescente. Então por isso ela toma algumas decisões que parecem voltar no roteiro, que você pensa, mas ela tava evoluindo dessa maneira e por causa desse relacionamento ela vai voltar. Dá pra entender também como algo, não apenas um artifício de roteiro pra inserir o romance, mas sim como uma coisa que uma adolescente faria porque tá perdendo o controle, porque tá apaixonada, porque simplesmente adolescentes são idiotas. A relação da Alita com o pai, com a Shireen, com outros personagens que vão sendo apresentados ali, também deixam aquele gostinho de quero mais. Você sente que eles poderiam ser mais explorados em cena, que você podia ter mais desenvolvimento entre eles, mas é um filme curto, é um filme que tem apenas 2 horas, então não dá pra desenvolver tudo isso, e já deu pra perceber pelo final do filme que eles querem continuações, e na verdade não parece nem só uma, parece ser uma saga planejada a longo prazo, talvez 3, 4, vários filmes vindo aí no futuro, então eles colocaram alguns elementos ali para serem trabalhados mais pra frente, inclusive outros personagens que você queria que fossem melhor trabalhados e fala, pô, não vai dar mais pra aproveitar eles, dá pra trabalhar eles sim. Esse filme, ele abre um leque de possibilidades que os personagens nunca saem de cena, na verdade eles podem ser reaproveitados, eles podem retornar de outras maneiras, eles podem aparecer a qualquer momento. Então no geral, Alita Anjo de Combate é sim um bom filme, como eu falei, tá longe de ser essa bomba que a crítica tá pintando, é um filme divertido, é um filme que tem muita ação, ele tem muita emoção em diversos momentos, pode ser um futuro que os filmes de anime vão trilhar, mas não dá pra dizer que ele vai ser um marco na história do cinema. Ele tem em alguns momentos um clima bem anos 80, anos 90, que se fosse um filme de antigamente, certamente hoje em dia seria um clássico, mas como ele tá sendo lançado hoje, há uma cobrança maior, então a crítica cai matando muito mais, o público tá mais exigente. Como eu falei, não dá pra gente assistir todos os filmes que estão em cartaz em um mesmo mês, então talvez as pessoas deixem esse filme de lado pra assistir outros, mas vale a pena, cara. Dá uma chance pra Alita, porque com certeza você vai ser surpreendido. You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating who I am. E aí, como tá a sua ansiedade pra Alita Anjo de Combate? Comenta aí embaixo o que você espera desse filme e já aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Apesar dos segredos que o Dr. Ido tenta esconder. Tem tudo. Tá estranha essa iluminação, cara. Acendeu uma luz quente aqui, foda-se. É lanterna mesmo. Eu já falei cidade. Tem tudo. E que você só... Ela tem que mudar. Ela tem que se adaptar a ele. Cinema. Tem tudo.